Oi, pessoal. Boa noite. XIX h. Salve. Boa noite. Essa aula fica gravada, disponível posteriormente para o pessoal do Tribunal Regional Eleitoral. Boa noite, Marta. Nossa contralto lá no coral do TRE. No Encantar, Projeto Encantar. Ali tá a data de ontem, deixa eu colocar a data de hoje, né? Dá um tempo aí para o pessoal chegar, para a gente dar início ao conteúdo de hoje. Boa noite Agripina, Vinícius e todos que aqui já se encontram aguardando a nossa aula. Tudo bem com vocês? Vamos aproveitar esses momentos enquanto as pessoas estão chegando para tirar qualquer dúvida que tenha ficado, porventura tenha ficado da aula de ontem, certo? Espero que vocês estejam treinando em casa, né? Para a gente ir avançando, tá bom? Tá bom. Mandando um alô aí para todo mundo que tá aqui.
Tá sem som? Pessoal, vocês estão me ouvindo? A Gripina está dizendo que tá sem som. O D'Angelo confirmou que tá sem som. Não sei o que está acontecendo para estar sem som. Deixa eu dar uma olhada aqui e ver se eu fiz alguma besteira. Vocês me ouvem agora? Ó, tem gente que está me escutando perfeitamente. Estão me ouvindo? Como é que está aí? Estão me ouvindo? Estava sem som, mas voltou. Ok. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a leitura métrica e a leitura na clave de sol. Ontem nós fomos até... A nota mais aguda foi o sol, partindo do dó. E hoje a gente vai ver se brinca um pouco mais agudo, tá certo? Às vezes por conta do Instagram. Boa noite, maestro Gustavo Campos Lima. Tudo bem, maestro? Como é que tá, Gustavo? Então, todo mundo que está aí nos acompanhando, espero que estejam todos bem. Todos na santa paz. O som está tudo ok com o som? Eu só estou achando a imagem um pouco borrada. Acho que estava suja a lente. Olha só como melhorou. Melhorou bastante. Ok. Então vou dar início. E nós vimos, né, que a escrita musical ela é composta por vários elementos, vários sinais, né, vários símbolos, e que cada símbolo tem um significado, tem uma importância, tem uma informação a nos passar. E que não é difícil, né? Que se a gente for aprendendo pedacinho por pedacinho, ele fica muito fácil, mas algumas coisas são assim cruciais, importantíssimas. Pulsação, entender a leitura métrica, entender cada duração de cada célula musical, rítmica, e prestar atenção na afinação, né? Então, quando vai para o agudo, quando aumenta e quando também está caminhando para o grave, a gente precisa compreender essa movimentação sonora. Essa movimentação sonora, ela vira visual quando a gente olha para a partitura. Os músicos que leem partitura, seja ele um cantor, regente, instrumentista, que ele tem leitura de partitura, que a gente chama de leitura musical, quando ele escuta uma música, a parte do cérebro responsável pela visão, pelas imagens, ela também é acionada. Por quê? Porque existe uma coisa chamada sinestesia, ou seja, a gente é como se quando sente um cheiro de uma comida, a gente sente o gosto dela. Isso é sinestesia, misturar um sentido com o outro. Quando a gente escuta aquelas unhas arranhando no quadro, né? Aquele barulho dá uma agonia como se estivesse arranhando a cabeça da gente, né? Então essa agonia que dá, também é um processo de sinestesia. Você escuta um som e sente esse som. Isso é sinestesia. As pessoas se arrepiam ao escutar música, né? Às vezes a gente se emociona e tal, vê uma cena também, se arrepia. Então são formas que o som ou a imagem tem de nos tocar, né? E o nosso corpo ele reage a isso. Então, além de facilitar a aprendizagem do repertório do coral, além de abrir um novo caminho de uma linguagem diferente, que é a linguagem musical, você passa a ter, quando tem leitura de musical, leitura da partitura, você passa a ter essa habilidade sinestésica, né? Também com sons, porque você já possui essa habilidade.
como eu falei, com o cheiro, é o cheirinho do café, parece que está sentindo o gosto do café, né? Então isso também acontece. Cheirinho do chocolate, já vem o gosto do chocolate na boca. Enfim, a sinestesia é um processo natural do ser humano, ele já é capaz de fazer isso, mas quando vai para a música, é um processo que consegue ser feito apenas com quem tem essa leitura, tá certo? Então, vamos lá. Vamos para nossa recapitulação de sempre. É a recapitulação de hoje muito rápida. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, ao vivo ou gravado, porque vai estar lá no YouTube, Rodrigo Andrade Maestro. Se você estiver assistindo lá pelo YouTube, tem outros vídeos antes desse que explicam mais devagar cada coisa que a gente vai fazer hoje, tá bom? Vamos lá. Vamos começar. Todos os dias temos visto que o sistema da música, a escrita, a obediência a determinadas regras, é parecido com o quê? O sistema solar. Lembram disso? Vocês viram isso essa semana? E ao redor do sistema solar giram os planetas, não é? Então os planetas estão aqui. E a gente brincou ontem, né? 1, 2, 3, 4. Vamos colocar a quinta. 5. A gente brincou ontem dizendo o seguinte, que assim como gira em torno do Sol esses planetas nesse sistema solar, a gente pode puxar essas linhas e transformá-las em linhas retas na horizontal. E aí elas ficam assim, né? Vamos fazer aqui menor. 1, 2, 3, 4, 5. E assim como no sistema solar, a gente obedece ao Sol. Só que é outro tipo de Sol. Esse é o Sol nota. Olha só. Existe esse símbolo aqui que é chamado de clave de Sol. Clave. É assim que escreve, tá? Clave significa chave. Chave em italiano. Ela abre ou ela fecha. Nesse caso, ela vai abrir o significado para a gente. Ou trancar as outras possibilidades. Dizendo o seguinte, ela tem uma informação. Ela diz que nessa segunda linha é a linha onde o Sol estará. E a partir do Sol, a gente vai conseguir nomear todas as outras notas, como os outros planetas. Então, todas as outras notas vão depender do Sol, da posição em que está o Sol na clave de Sol. Clave, eu disse, é chave. Quando vão eleger o Papa, eu já disse isso, eles fazem um conclave, ou seja, fechado, a portas fechadas, trancado. Passa a chave na porta e vai-se embora. Vamos lá. Então, aqui, Sol, a gente sabe que existe uma sequência, não é isso? Deixa eu colocar o Sol aqui. Deixa eu até empurrar esse Sol mais para lá, ele está muito perto. Se a gente quiser fazer a sequência toda, vai ter que colocar ele mais ou menos aqui para deixar tudo embaixo. Olha, esse é o Sol. Só que a gente sabe que tem uma sequência com o nome das notas, não sabe? Se não sabe, fique sabendo agora. Ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, aqui, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E a partir dessa sequência a gente consegue fazer isso aqui, né? Sol, antes do Sol quem vem? Fá na sequência. E, lembrando, as linhas elas são contadas de baixo para cima. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha e quinta linha. Então, se eu desço, né? Eu estou indo em direção ao começo, Sol está na segunda linha, Fá está nesse espaço, Fá, Mi está na primeira linha, o Ré está nesse espaço e o Dó teria que estar numa linha, né, gente? Lembrando, ó, linha, espaço, linha, espaço. Teria que estar numa linha, mas não tem mais linha, a gente traça. É como se ela estivesse aqui, mas ela não existe oficialmente. Então, a gente traça em cima da bolinha. E assim, dessa forma, a gente já encontra o Dó. Isso é recapitulação, viu, gente? Vai ser rápido que eu vou avançar, tá bom?
Então você que está acompanhando porventura a primeira vez já sabe. Essa é a sequência. Depois do Sol vem outras, olha. Vem o Lá e vem o Si, né? Sol é aqui, Lá nesse espaço e o Si aqui. Deixa eu botar o Lá em cima mesmo do Lá. Lá e o Si em cima do Si. Certo? Então essas são as posições que se encontram cada nota. Se encontram as notas, certo? Cada posição dessa é relativa a um tipo de altura, a um tipo de entonação. Já vi que tem uma pergunta aqui, vamos lá. Professor, tem uma mancha preta no meio da câmera desde a primeira aula. É verdade, pensei que era uma pergunta, é uma observação. Sim, a minha câmera, ela tá quebrada aqui, e aí ela fica essa manchinha bem aqui, ó. Mas não se importem muito com essa mancha não, tá bom? Depois eu compro um celular sem essa mancha ou mando consertar essa câmera. Vamos lá, seguindo. Então, significa dizer que se a gente for entoar aqui, é aquele famoso, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Aqui a gente precisa do outro, né? Dó, para terminar. Dó, dó. Tudo bem? Então vamos lá. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Essa é a escala, né, de Dó. Então a gente vai com uma sequência ascendente, porque está subindo, né? Se fosse descendente seria Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Então seria descendente, tá bom? Ascendente subindo, descendente descendo. Só que tudo isso a gente viu, né? A gente já está bem sabedor dessas coisas, né? Então, dando sequência, a gente vai para lembrar o exercício de ontem. Eu vou colocar aqui embaixo o ritmo e já vou colocar aqui as células rítmicas e já vou colocá-las em cima para a gente fazer a leitura, tá bom? Hoje está um pouco mais rápido porque deste mês é a última aula, né? Hoje é sexta-feira, então a gente já viu durante a semana tudo isso. Vamos lá. Essa vale 4 tempos, semibreve. Essa vale 2 tempos, mínima. Essa vale 1 tempo, semínima. E essa vale meio tempo, cocheia. Certo? Então, cocheia, semínima, mínima, semibreve. 2 dessa fazem uma dessa. 2 igual a uma dessa. Para fazer uma dessa, precisa de 4 dessas aqui, porque 4 vezes 1 é que vai dar 4. Para fazer uma dessa, precisa de 8 dessa daqui. Porque 8 dessas equivalem a 4 tempos. Porque 8 metades formam 4 inteiros. Certo? Então vamos lá. Primeira frase de hoje já com ritmo, com altura, com tudo junto. Lembrando sempre que a gente pode inventar uma altura para o Dó, né? É o método, o Dó móvel do Kodály. Então a gente pode fazer Dó, por exemplo. A pulsação, vou determinar aqui
Então vamos lá, ó. Dó. Vamos lá. E. Dó, ré, mi, fá, sol. Sol, fá, mi, ré, dó. Novamente, 4 tempos, né? Dó. 2 tempos. Ré, mi, fá, sol, sol. Repete o sol, tá vendo? Vou começar dele. Sol, fá, mi, ré, dó. Então aqui, ó, eu tenho mi, ré, mi. Mi, ré, mi, que é um tempo só para cada, né? Mi, ré, dó. Certo? Então, a facilidade que a gente encontra aqui é porque tá tudo muito perto, um depois do outro. O ré tá depois do dó, o mi depois do ré. Às vezes sai do dó e vai direto para outra nota. Isso aí é mais para frente, quando a gente estiver bem ágil, bem trabalhado com essas questões, é que a gente vai fazer esses saltos. Por enquanto a gente vai trabalhar com nota ao lado de nota, tá bem? Vamos novamente, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, sol, fá, mi, ré, dó. Certo? Todo mundo conseguiu entender? Então, cada símbolo desse tem um valor, uma duração de nota, e a gente segue essa sequência obedecendo a essas durações. Então, essa dura 4 tempos, por isso que eu fico dizendo dó por tanto tempo. Essa dura um pouquinho menos de tempo, dura 2 tempos e é um ré. Aí eu subo mais, vou para o mi, também dura 2 tempos, mas aqui é rápido, o fá só tem um tempo e já passo para a seguinte. Aí esse sol dura 4 tempos, ele está na segunda linha, é sol. Aí depois eu fico no sol novamente por 2 tempos, ele se repete. E eu vou descendo aqui rapidinho, né? Sol, fá, mi, ré, mi. Então cada um desses vale só um tempo, certo? Então é relativamente fácil. Lembrando que esse aqui já está tudo misturado, porque essa semana nós tivemos aula desde terça-feira. Então teve terça, quarta, quinta e sexta. Então isso aqui é um arremate final. Quem não conseguir acompanhar, assista as outras aulas. Tanto tem no Instagram, nesse Instagram que vocês estão assistindo essa aula. Vocês me sigam, que vocês acompanham, quanto tem gravado lá no YouTube. Também siga lá, se inscreva no canal Rodrigo Andrade Maestro. E vocês vão ter acesso aos outros conteúdos, tá bom? E vão conseguir aprender com muita facilidade. A maneira com que eu busco passar para vocês essas informações é da maneira mais tranquila possível, no sentido de ter acesso a um novo conhecimento, tá bem? Então é isso. Vamos fazer a leitura novamente aqui. E depois nós vamos para a métrica para trabalhar um pouquinho com essa daqui, que foi a novidade dessa semana, tá? A colcheia. Vamos fazer aqui, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, sol, fá, mi, ré, dó. Ok? Tudo bem? Todo mundo conseguiu acompanhar? Aí a gente vai simplificar agora. Por quê? Porque a gente vai fazer a leitura métrica disso aqui. Vamos lá, fica aí com a gente para pegar essa métrica. A leitura métrica, ela diz respeito à contagem dos tempos.
eu vou dividir aqui, esses traços são de divisórias. Esses aqui, tá? Sempre em 4 tempos. Então aqui tem 4, aqui também tem 4, porque esse vale 2 e esse vale 2. Aqui tem 4 porque cada um desses vale 1 e possuem 4 deles. Vou dividir em 4 de uma maneira diferente agora. Olha só, também tem 4. 1, 2, cada um vale 1 e esse vale 2, tem 4. Aqui também tem 4. Cada um desses vale meio. Eles juntos valem 1. Mais 2 dá 3. Que esse vale 2. E esse vale mais 1. Fecha 4. E aqui eu vou botar mais 4. Certo? Isso, veio a pergunta aí. Hoje é a última aula do mês, não é, professor? Sim, hoje é a última aula do mês. Aí no mês que vem, sempre a última semana de cada mês, a gente faz, a partir de terça-feira, 1 hora de aula. Então a gente tem sempre, na última semana de cada mês, terça, quarta, quinta e sexta-feira, aula de teoria musical, tá bom? E técnica vocal. Então vamos lá. Aqui, ó. Pulsação, a batida, que a gente escolhe qual o ritmo. A gente escolhe a velocidade dessa batida. Então eu digo, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4. Por que aqui eu fiz em vez de meio, meio? Porque o meio é grande, né? Meio, meio. Então, para ficar mais fácil, é e. Então, eu digo 1, 1, 2, 1, 2. E como é que eu sei que é meio, meio? Uma batida é 1. 1. Dentro dessa uma batida tem que caber 2 Es. E. Então, aí eu sei que está dividido em metade de um tempo. Tá bom? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 2. 1, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Certo? Tranquilo aí? Deu para acompanhar? Então, essa vale 4 tempos. Para ajudar vocês aí, ó. Essa vale 2, essa vale 2, essa vale 1, vale 1, vale 1, vale 1, vale 1, vale 1, vale 2, vale meio, vale 2, vale 1 e vale 4 tempos. Ok? Então fica fácil assim, né? Tá lá os números, os valores. Então, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4. Certo? Então, dessa forma, fica bem mais fácil da gente acompanhar, tá bom? O que é que pode ser feito também para tornar mais próximo da leitura da partitura? Colocar assim, ó, como eu falei ontem e venho falando, tá, a. Porque aqui a gente tem 4, né? Tá, 1, 2, 3 e 4. Aqui é só tá, a, que são 2, né? Tá, a. Aqui também, tá, a. Aqui é só tá. Parece o professor Girafales, né? Tá. Aqui é tá também. Aqui é tá também. Aqui é tá, que são 2. Aqui é titi. Porque tá é já do 1. E o titi dá a ideia de ser mais breve do que um tá. Ti.
tá, certo? Aqui é tá também. Aqui é tá. E aqui é aquele tá longo, né? Então tá a e a. Treinem, por favor, esse tá. Vou pegar uma água rapidinho, volto e a gente faz com o tá para vocês verem como é, tá certo? Rapidinho. Vamos lá? Treinaram? A gente tem 13 pessoas aí bem capazes, né? De fazer essa atividade. Eu vou fazer com vocês agora para ver se está tudo ok. Mas antes disso, teve alguém que conseguiu? Diga sim aí, quem conseguiu. Quem não conseguiu, diga não. Sim é conseguiu e não, não conseguiu. Coloquem aí, por favor. Deixa eu ver como é que tá. Maristela conseguiu. Agripina também. Esdras conseguiu. Rose conseguiu. Ruth. Luiz. Vinícius. Todo mundo fera aí, ó. Kevin também. Marta. Elda Médio. Vamos lá, ó. Então a pulsação ela é constante, né? Bate aqui, ó, constante. Vai lá, ó. Tá, 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 ti, ti, tá, tá, tá. Ok? Então, essa atividade lúdica, né, que nós temos de desenvolver faz com que a gente tenha um outro olhar, né, para a música, faz com que a gente veja que a leitura, a escrita musical não é algo do outro mundo, é algo bem próximo, algo que nós somos capazes, né, de desenvolver e de conseguir trabalhar o nosso ritmo. Olha só que interessante. Eu vi que algumas pessoas chegaram, sejam bem-vindos. Nós temos essa aula toda última semana de cada mês. Terça, quarta, quinta e sexta. Deixa eu virar aqui para conversar com vocês, né? Falar com vocês. Toda última semana de cada mês, a partir da terça-feira, terça, quarta, quinta e sexta, de 7 às 8 horas, aula de teoria musical pelo projeto Encantar, certo? O Tribunal Regional Eleitoral possui um coral e ele está empenhado em dar esses momentos, né, de pandemia. A gente aproveitou para dar andamento às atividades deste coral, e uma forma de dar andamento é dando essas aulas de teoria musical. Né? O coral do Tribunal de Justiça também possui o mesmo tipo de atividade,
e também se empenha, também está interessado no desenvolvimento de seus cantores. Então vocês podem aproveitar essas aulas, tanto ao vivo quanto gravadas aqui no Instagram e lá no meu canal no YouTube, que é Rodrigo Andrade-Maestro, tá bom? Então fique muito à vontade. Estamos na última aula dessa semana, então se você não entender, é só voltar nas outras aulas que estão aí, tanto no feed quanto estão lá no YouTube, tá bom? Vamos lá, vamos dar andamento. Vou fazer mais uma vez com vocês, tá bom? Olha só. Tá. Perdão, eu não mostrei a pulsação, ó. A pulsação é essa. Tá. 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 Ti. Tá. 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 A batida ela é tão constante, ela não muda, que se eu fizer em silêncio, se eu fizer só na minha cabeça e apontando, vocês vão ver que ela está constante. Primeiramente, eu vou fazer apontando. Eu vou voltar daqui porque aqui ficou complicado, né? Ficou estranho. Aqui, ó. Ok? Então, quando chega aqui, é rápido, né? É uma batida só. Isso aqui é uma batida. Então, não são duas. É uma. Certo? Só essa batida já foram os dois. Vamos lá, do começo. Agora com o som, né? Tá, 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 ti, tá, tá, tá. Ok? Vamos dar sequência agora. Depois, quem quiser copiar, dá uma pausa no vídeo, volta lá, pega o vídeo, dá uma pausa e copia, tá bom? Aí vocês têm o exercício. Vamos trabalhar, como eu disse, com a cocheia. Aí nós temos mais células rítmicas, um outro tipo de exercício, né? E aí a gente começa com a pulsação assim, ó. Ti, ti, tá, ti, ti, tá, 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 ti, 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 tá, ti, ti, tá, 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 tá. Ok?
Vamos tentar fazer novamente. Olha só. Duas cocheias, aliás. Duas cocheias, então meio tempo. Então, ó, quando eu bato uma vez, já é titi. Titi-tá, titi-tá. Tá bom? Um tempo, meio tempo e meio. Uma batida para as duas. Uma batida para esse. Uma batida para as duas juntas. Uma batida para esse. Então, aqui em cima ele se repete. Esse primeiro aqui, ó, é igual a esse aqui, ó. Tá vendo? Isso acontece muito em músicas, certo? Por exemplo, com meu abrigo, né? Lá do Melim. Desejo a você. Então o ritmo tá 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 tá. Então esse tá 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 repete muito desde o começo. Tá 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 tá. Desejo a você. Aí de novo, ó. Tá 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 tá. Tá 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 tá. Tá, 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 tá. Então, tá, 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 tá acontece muito. O que é esse tá, 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 tá? Se fosse colocar no exercício, né? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. São 4 cocheias, né? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Desejo a você. Desejo a. Tá, 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 tá. Por exemplo, seria mais ou menos assim, ó. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Que esse segundo tá é mais longo, né? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Olha como demora mais um pouquinho. Tá, 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 tá. Talvez seja até pontuado isso aqui. Não sei. Tá, 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 tá. Certo? Então a música, quando a gente vai para as músicas mesmo, a repetição é algo constante. Rítmica, repetição rítmica. Certo? Por exemplo, a gente pegar aí, isso não são só com músicas populares não. Se a gente vai, por exemplo, para o Aleluia do Handel lá, bem famosão, né? Da música clássica. É clássica no nome, né? Porque é música erudita. Que o período clássico é uma parte, é um período, como eu disse, é um limite de tempo dentro da música erudita, tá? Então existe o período clássico. Mas vamos lá. Então você tem, né? Pá, 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 pá. Entende? Tem muita repetição. E isso é bem comum, tanto na música popular quanto na música erudita. Vamos lá. Então aqui tá, né? Ti, ti, tá, ti, ti, tá, 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 ti, 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 tá, ti, ti, tá, 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 tá. Todo mundo conseguiu? Quem não conseguiu, me diga aí. Porque aí eu tento dar uma facilitada para explicar melhor para vocês. Me digam aí se sim ou se não, se entenderam e se conseguiram fazer. Se conseguiram, aí eu já vou passar para a parte de técnica vocal hoje. Se não der tempo, tudo bem. A gente vai até as 20 horas, faltam 15 minutos para as 20 horas. Kevin conseguiu, Marta também. Vinícius, sim. Completamente esplêndida a explicação. Oh, obrigado. Que bom que está todo mundo entendendo. As 4 cocheias repita. Ok, Estela, vamos lá. As 4 cocheias aqui. Essas aqui. Então, aqui dessas duas, não é? Titi. Então vai ser titi 2 vezes. Titi, titi, tá.
Ti, ti, ti. Eu estou fazendo só essa parte aqui, ó. Vou fazer um retângulo aqui para mostrar qual é a parte. Só essa parte eu estou fazendo do retângulo. Então é batida, né? Ti, ti. É uma batida, ela. Outra batida e ela. Ti, 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 tá. Ti, 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 tá. Ti, 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 tá. Certo, Estela? Conseguiu? Ti, 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 tá. Ti, 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 tá. Tá. Ti, 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 tá. Essas 4 cocheias. Ok, que bom. Vamos lá. Vamos falar sobre técnica vocal. Opa! Na última aula que falamos, nós falamos sobre os baixos profundos. Eu não sei se vocês lembram, né? Eu tinha falado sobre contratenor, tinha falado sobre o baixo. Lembram disso? Sobre classificação. Isso está dentro do assunto classificação vocal. Relembrando, você que está vendo aí, né? Assista as outras aulas, está vendo a primeira vez, assista as outras aulas para entender um pouco mais. Existem vários tipos de classificação. Começando, os primeiros, existe a vozes masculinas, que a gente chama de masculinas, e vozes que a gente chama de femininas. Dentro das vozes masculinas existe uma subdivisão, que a gente chama de subdivisão principal, que são de 4 vozes. Então a gente tem primeiro tenor, segundo tenor, ou tenor 1, tenor 2, barítono e baixo. As mulheres também têm essas 4 divisões, que seria soprano 1, soprano 2, o primeiro e segundo soprano, mezzo e contralto, certo? Dentro dos tenores, das vozes masculinas, existe subdivisão, tenor assim, tenor assado, ou seja, tenor lírico, tenor espinto, tenor... Estou esquecendo o nome de um tenor bem leve. Ligeiro, tenor ligeiro, né? Então, dentro da tenor dramático, que é mais grave, dentro de cada classificação dessa existem subclassificações, imagine, né? Então, o que é preciso considerar na hora de dizer, de classificar alguém vocalmente? É preciso considerar tanto a quantidade de notas que ela consegue, então se ela sai de uma região grave e vai para uma região aguda, isso é levado em consideração, a escala que ela atinge, né, a quantidade de notas. Mas não só isso. É considerado também a leveza ou o peso com que ela consegue essas notas, emitir essas notas. Então a voz ela possui um peso, ela possui uma densidade, uma massa, entre aspas, que a gente chama, sabe? Para poder classificar. E é também levado em consideração a cor da voz. Então, se a voz é uma voz mais clara, uma voz mais escura, né? E também se leva em consideração na hora de classificar ou de subclassificar, tá? Então, a extensão dela é considerado, mas não só isso. Eu já vi barítonos que têm notas mais altas do que tenores. Conseguem ter notas mais altas, emitir notas mais altas do que tenores. Por técnica, por própria extensão, capacidade da prega vocal, de se alongar, né? De esticar para que alcance essas notas. Então, a sua voz, ela vai se adequar sempre a certa tonalidade. Qualquer tipo de música você pode cantar, quase qualquer tipo de música, né? Porque existem algumas músicas que exigem uma quantidade, né, grande de notas. E aí, se você não tiver uma voz com muitas notas, com a capacidade de atingir muitas notas, você consequentemente não será capaz de cantar aquela música, né? Ainda que você baixe o tom, aumente o tom, se você não tiver nota o suficiente, não vai, tá? Um exemplo de música que tem uma variação grande nas notas é a música Ninguém Te Ama Como Eu, né? Tradicionalmente cantada na Igreja Católica. É aquela
Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Porque ela começa grave. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim. Região grave, né? E depois vai pro agudo. Então, essa uma música popular brasileira que tem uma grande variação como essa, ou seja, é difícil de cantar, é aquela música de Renato Russo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque essa música, ele começa grave também, né? Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. E depois sobe muito, né? Mas, se você pegar, assim, a regra é pegar qualquer música e cantar num tom mais baixo, por isso cantar em videokê, karaokê, é um pouco difícil, porque não muda o tom. Se é ao vivo e o músico tem essa habilidade, ele muda o tom, ele cai um tom, ou aumenta um tom e consegue acompanhar o cantor. Ou vice-versa, o cantor consegue acompanhar o instrumento, se guiar pela afinação, né? No meu caso, assim, eu digo que eu que sou acompanhante do instrumento harmônico que dá o apoio, porque algumas pessoas têm essa afinação plena, né? Vão sem acompanhamento e vão afinadinho e tudo, começo ao fim. As pessoas que têm mais dificuldade, elas têm o apoio harmônico justamente para não deixar desafinar, né? Então é importante ter essa noção de que acaba que um acompanha o outro e não só um acompanha, não é só o piano, por exemplo, que acompanha, tá certo? Existe um acompanhamento mútuo. No coral, quando as notas estão sobrepostas, por isso que tem que cantar a nota certa, não adianta estar cantando outra coisa, né? Elas estão ali para uma afinação, em notas que se encaixam, a gente chama de harmonia. Então, uma voz canta uma nota, outra voz canta uma outra nota, e essas notas elas se encaixam. Aqui, quando a gente está fazendo o exercício de leitura de nota, a gente está fazendo nota a nota, uma a uma, porque a gente não emite duas notas ao mesmo tempo. Eu até já vi ser humanos sendo capazes de fazer isso, monges tibetanos que criaram esse tipo de técnica, e algumas pessoas conseguem fazer com os harmônicos, né? Emite o som e o som vai ressoando e acaba que você emite mais de um som ao mesmo tempo com a boca, né? Com a sua voz. É incrível. Já vi algumas pessoas fazendo. Então, mas a regra é que a gente emita um som, uma nota por vez, certo? Dentro da classificação vocal, para encerrar, né, por conta do horário que está chegando no fim, dentro da classificação vocal, não se preocupe tanto com a sua classificação vocal, mas se preocupe com cantar sem forçar a sua voz. Cantar numa região que lhe é confortável. Então não adianta querer cantar muito agudo e se esgoelar, ou cantar muito grave e também forçar a voz, tá certo? Canta na região que é agradável para sua voz. Não queira mudar, não queira estar imitando determinado cantor. E se for imitar, comece a pegar referência de voz parecida com a sua. Por mais que você goste de ouvir aquele cantor, escute, mas não imite aquele cantor, a não ser que ele tenha uma voz parecida com a sua. E aí é necessário um professor de canto para guiar, para dizer a você, olha, essa voz dá, essa voz está próxima à sua região, essa não está, tá bom? Sobre classificação vocal, alguma dúvida? Ou sobre a aula de hoje? Queria deixar esses momentos finais para tirar as dúvidas, já que é a última da semana. Vou parar um pouco antes, porque toda vez que a gente terminou nas outras aulas, né, terminou com o tempo muito estourado. E agora não, nós temos 5 minutos aí para tirar dúvidas. Perguntas, críticas, elogios, sugestões para o próximo mês, as aulas.
agradecer a vocês, viu, que acompanharam a aula de hoje, que acompanharam as outras aulas durante a semana. Foi muito bom estar aqui com vocês e continuem, porque o processo durante a quarentena de atividades como essa são relaxantes, têm efeito terapêutico. Até a nossa imunidade melhora. É liberada imunoglobulina quando a gente está fazendo isso, tá? Vinícius, já pode sair? Eu amei a aula. Pode, Vinícius. A não ser que tenha alguma dúvida ou queira ver alguém perguntar alguma coisa. Estou amando a aula. Carinha de quem está adorando. Sobre as vozes femininas, quais as classificações, hein? Então, nós temos nas vozes femininas soprano, o soprano 2, o meso e o contralto, né? Dentro desses sopranos aqui, que eu disse soprano 1 e 2, tem o soprano lírico, o soprano dramático, 2, o soprano espinto, 2, o soprano ligeiro, a soprano de color altura, soprano 1, tá? Então são essas classificações. Aqui no meso, normalmente o meso ele não tem muita variação. Então o meso ele é meso soprano ou ele é meso contralto. Ou ele está mais quase um soprano ou ele está mais puxando para um contralto. E o próprio contralto que tem uma definição única, que é a voz feminina mais grave possível, né? Então ela está dentro do contralto. Existem contraltos que cantam, por exemplo, com tenor, por exemplo, né? Ivete Sangalo em um coro, normalmente ela cantaria com um tenor, quão grave é a voz dela. Poderia cantar com contralto também, sem problema, tá? Tô evoluindo devagar, obrigado, é isso aí. É um passo de cada vez, tá bom? Agradecer a todos vocês e saibam que essas aulas, elas são contínuas, tá bom? É uma evolução. A gente vai devagarzinho. Eu sempre faço aquela recapitulação no começo, porque sempre tem alguém que está assistindo pela primeira vez, né? E aí ela consegue se orientar na aula na medida do possível, claro. Certo? Mais alguma pergunta? Dois minutos. Valeu, maestro. Valeu também vocês, tá bom? Presença de cada um de vocês. Quem quiser pegar meu contato aí para alguma dúvida, alguma coisa, aproveitar esses momentos finais também falar sobre uma coisa importante. Os músicos perderam muito dos seus salários nessa pandemia, né? Os que tocam, e especialmente regentes, eles não podem aglomerar as pessoas. Então, orquestra, coro, está numa situação bem difícil. É o meu caso, como eu rejo coros, né? E aí, para completar a verba, né, da casa, eu tenho feito rifas de uma coleção particular que eu possuo. E se você quiser dar uma força, tá? Já que eu não cobro, né, para você estar aqui, nem cobro por aulas que eu venha dar particular, no sentido de você me perguntar alguma coisa sobre isso aqui. Eu tenho feito essas rifas e se você tiver interesse em participar, tem rifa de R$15 e tem rifa de R$20, né? São coleções particulares de estatuetas e mini estatuetas de super-heróis, de heróis, tá certo? E o telefone é 988878090. Então, quem quiser adquirir, o sorteio é pela Loteria Federal, Caixa Econômica Federal, tá? E aí você pode falar comigo e ter acesso. Vai acabar, mas pelo menos vocês veem aqui o telefone. 988-87-8090, tá bom? Muito obrigado, pessoal.